Olá pessoal, bem-vindo ao canal, sou Éder Ferreira e o vídeo de hoje vai falar um pouco a respeito de interpretação. O objetivo desse canal é respeitar o princípio da interpretação bíblica, o qual ensina que a Bíblia ela é a sua própria intérprete. E por isso o objetivo desse canal é motivar você a estudar os textos bíblicos dentro dos contextos. Porque hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de entender os textos. E talvez quando você pega algum texto isolado, parece estar dizendo algo que, na verdade, ao analisar o contexto, você percebe que está dizendo completamente diferente. Na verdade, nós queremos aqui não ensinar a Bíblia para você, mas te ajudar a encontrar os textos bíblicos para formar então esse contexto. E você vai ficar impressionado porque são vários textos, são milhares de textos que nós estaremos analisando nos vídeos que estaremos postando aqui para frente. Estaremos aqui também falando um pouco sobre as ferramentas que você pode ter para ajudar a você entender os textos bíblicos. Vamos falar um pouquinho também sobre versões bíblicas também. E esse objetivo é para que você seja incentivado a estudar a Bíblia. Não somente ler, mas estudar. Para você compreender a verdadeira interpretação bíblica. Nós queremos pegar hoje como um exemplo Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Ali vai falar sobre a tentação de Jesus. Então eu gostaria de ler, eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, e aqui vai estar falando assim, Mateus 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Aonde? Jesus aqui acaba então de usar as Escrituras. Em Deuteronômio 8, versículo 3, está exatamente essa palavra que Jesus mencionou. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Então o diabo também, ele diz: Olha, se lança, atira-te daqui de cima, se lança, joga-se ali embaixo, porque está escrito. O que está escrito? A seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ora, o diabo então acaba de usar também a Bíblia, só que ele pega um texto isolado que está em Salmos 91, verso 11 e 12, e tenta então desviar Jesus da vontade revelada de Deus usando a Bíblia, mas com texto isolado. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o objetivo aqui é nós tratarmos desses textos dentro de um contexto. Porque um texto isolado, ele é como se você estivesse forçando o texto a falar algo que não está dizendo.
Então ele disse, está escrito, a teus anjos dará a ordem do respeito para que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Agora interessante é o versículo 7, no capítulo 4 de São Mateus, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Também está escrito. Na verdade, aqui nós estamos dando um exemplo do que seria contexto. É só um exemplo, são milhares de exemplos, mas aqui eu estou pegando esse texto aqui e eu acho muito interessante. Então Jesus diz, também está escrito isso sim. Jesus que dizia assim, olha, em Salmos 91, verso 11 e 12 está escrito isso. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que isso está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. E você percebe que o contexto que Jesus mencionou não estava no mesmo livro que Satanás, que o diabo mencionou. O diabo ele pegou um texto de Salmos, um texto isolado, e pretendia tentar Jesus. E Jesus respondeu ao diabo com outro texto, que seria o contexto, mas que estava em outro livro, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Isso é o contexto. Então, esse é o nosso intuito. Como eu disse, não querer ensinar a Bíblia, mas que todos nós possamos, através deste canal, a identificar os contextos dos textos. Muitas das vezes os contextos estão na própria página, no próprio capítulo. Nós chamamos isso de contexto literário imediato. Mas às vezes, dependendo de um tema que você está estudando, você precisa ir, talvez, você lê um texto aqui de Mateus, às vezes você precisa ler todo o capítulo, e às vezes você mesmo assim lendo o capítulo você não entende, então você precisa ler todo o livro de Mateus. E às vezes você, mesmo assim, você não conseguiu compreender aquele texto. Às vezes é necessário então você estudar todo o Novo Testamento a respeito daquele assunto. E às vezes você ainda não consegue entender. Então vai ser necessário estudar toda a Bíblia para que você possa então entender aquele texto. É um sistema de estudo sistemático que nós pretendemos passar nesse canal. Então é muito importante a sua participação. Se você tem algum comentário, tem alguma sugestão a colocar, compartilhe, dê aí seu comentário, inscreva-se no canal, dê o seu like, e assim você estará ajudando aí o canal, e vamos estar crescendo aí no conhecimento, para que nós possamos compreender verdadeiramente a palavra de Deus dentro dos seus contextos. Muito bem, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Um forte abraço.